Porque não produzimos mais meias, principalmente camisas 5 e 8, que sejam selecionáveis para a seleção brasileira. O que aconteceu com a produção dos jogadores dessa posição no futebol brasileiro? Vamos nos debruçar sobre isso. Existe uma sensação que é cada vez mais comum que o Brasil parou de produzir volantes, meias, né? Principalmente camisas 5 e 8, e quando a gente olha para a convocação da seleção brasileira nos últimos tempos, né, principalmente aquelas feitas pelo Ancelotti com 6 meias, algumas até com 5 meias somente, essa sensação ganha força, né? A gente olha para outras posições, né, então defensores com 9, atacantes extremos 9 convocados e meias somente 5, a gente fica, poxa, realmente estamos convocando menos porque não temos tantas opções assim. E essa geração da seleção brasileira, conectando com a próxima, né, conectando com aquela que vai passar mais 8, 10 anos na seleção, né? Imaginamos, que é a de hoje, Vini, Rafinha, Martinelli, com a próxima que vem aí, com o Endrick, Estevão, Ryan. A gente percebe que produzimos muitas flechas e poucos arcos, poucos jogadores que sejam capazes de colocar esses mais rápidos, atacando as costas da última linha, em velocidade, no espaço, ou até mesmo no pé, para encarar em 1 contra 1. Ou seja, é uma geração vocacionada para jogar em campo aberto, para jogar em grandes espaços, porém não tem os jogadores que habilitam esses jogadores que são vocacionados para jogar em grandes espaços, né? Não tem o jogador que te coloca em condição de fazer isso bem. E quando eu digo que não tem, eu tô querendo dizer que não tem muito, né? Tem alguns, né? Tem o Bruno, tá até a camisa dele aqui atrás, nosso cliente, né? Então, para você que não me conhece, eu sou proprietário de uma empresa de consultoria tática individual, a maior do Brasil hoje. Atendemos alguns atletas que estão na seleção brasileira, em outras seleções também, atletas consolidados, mais de 50 atletas. Hoje o Rafinha do Barcelona, o Bruno Guimarães, o Wanderson, lateral que lesionou, se não estaria na Copa do Mundo, enfim. Então a gente tem uma gama de atletas grande. E quando eu digo que não tem, é isso que eu tô dizendo, né? Que não tem abundância, não tem muito, mas tem ali, óbvio, que um ou outro. Então o diagnóstico mais comum é dizer o seguinte: não tem porque paramos de produzir esse jogador. O camisa 5 e o camisa 8 estão em falta no futebol brasileiro porque não produzimos, não formamos mais esse jogador. E isso não é verdade, isso é uma mentira. O problema não está aí, não está onde a maioria aponta, não está na formação dos jogadores dessa posição. Eu concordo que não há tantos jogadores selecionáveis para essa posição no momento e nem me parece que tem na geração seguinte. E eu também acho que a gente continua formando esse jogador. E aí você pode se perguntar, poxa, Rafa, mas aqui tem uma incongruência. Se a gente continua formando, por que não tem jogadores? Como é que você acha que a gente continua formando se ao mesmo tempo você me diz que não tem tantos jogadores selecionáveis para essa posição? Vou te explicar. Então deixa eu esclarecer, a gente continua formando o camisa 5 e o camisa 8 no Brasil. A formação no Brasil ela é diversa, né? Então muita gente aponta para o seguinte: hoje formamos o atleta para o mercado, privilegiando características físicas. Isso também não é verdade. A gente tem espalhado no Brasil inteiro, que é um país continental, diferentes projetos com diferentes linhas formativas, né? Com diferentes linhas orientadoras. Sim, existe o clube que está mais pensando na revenda, está pensando em formar mais para o mercado do que para o próprio clube. Mas existem muitos clubes que estão formando para o próprio clube, que não estão colocando os altos, fortes e velozes na frente dos melhores tecnicamente. Esse pensamento é o que eu costumo dizer. Quando um pensamento contracultural se torna hegemônico, ele se torna cultura. Perceba comigo, todo mundo diz que privilegiamos demais os altos, fortes e velozes. Ou seja, essa é a opinião hoje do status quo. As pessoas, quando elas querem ser revolucionárias, quando elas querem dar uma opinião diferente, elas acabam caindo nesse lugar comum. Privilegiamos os altos, fortes e velozes. Ora, se está todo mundo privilegiando os altos, fortes e velozes, e todo mundo entende que isso é um problema, logo isso vai mudar, né? Ou seja, eu percebo que isso é um problema. O outro ali também percebe que isso é um problema. O outro em outro lugar percebe que isso é um problema. E ninguém muda. E ninguém tem uma atitude diferente em relação à formação. Claro que não. Por quê? Porque, primeiro, esse diagnóstico não é verdade, né? De que privilegiamos os altos, fortes e velozes. Não é
não é uma coisa padrão, não é linear, todo mundo forma igual, nem todo mundo forma igual. A formação do Palmeiras é diferente da formação do Ceará, que é diferente da formação do Cruzeiro, que é diferente da formação do Flamengo, que é diferente da formação do Grêmio, com diferentes biotipias selecionadas, diferentes características. E isso está muito relacionado à cultura do clube, está muito relacionado ao historial de jogadores que fizeram sucesso naquele clube, o perfil, né, de jogador que foi sucesso naquele clube. Então, não existe esse privilégio a priori. Alguns clubes fazem de maneira intencional, sim, mas não é um padrão, não é hegemônico. Então a gente continua produzindo a base brasileira. A formação ela é produtiva e diversa, e essa simplificação de que paramos de produzir não se sustenta quando confrontada com a realidade. Na verdade, o ponto central é outro. A gente continua formando esse jogador, mas não estamos conseguindo desenvolver esse jogador plenamente no nível profissional. Ou seja, ele já está na categoria profissional, ele já está, em teoria, né, entre aspas, formado. A formação do atleta ela é contínua, inclusive depois que ele já está no profissional, mas você pegou o que eu quero dizer, né? Ou seja, teoricamente, se ele já está no profissional, ele já está pronto para jogar lá, ele já está, entre aspas, formado, né? E depois que ele já lá está, não estamos conseguindo desenvolver essa lapidação final, colocá-lo para a primeira prateleira do nível competitivo do mundo. E é uma questão ampla, é tentar entender o porquê disso. Ou seja, estamos formando, mas não estamos conseguindo, depois de já lá estar, colocar ele para competir no nível mais alto competitivo. Por que existe esse gap competitivo? É uma resposta absolutamente diversa, multifatorial, que eu vou tentar elencar alguns pontos da minha percepção aqui. O primeiro ponto é que nós não ofertamos para esse jogador, no futebol brasileiro, um ambiente competitivo o suficiente para que ele se desenvolva para o principal nível de enfrentamento que ele pode ter em uma seleção brasileira. Como assim não é ofertado um ambiente? Ele não encontra, dentro do calendário competitivo do futebol brasileiro, um conjunto de jogos que o desafie de fato, que seja mais próximo daquilo que ele encontraria numa primeira prateleira do futebol mundial de jogo de seleção. Ou seja, um jogador que está jogando no Brasil, no nível competitivo, que é bom, que é interessante, ele não encontra hora nenhuma do calendário dele, muito raro, a não ser que a equipe dele vá para uma final de Mundial de Clubes, ou de 4 em 4 anos jogue o Mundial de Clubes, mas ele não encontra dentro do calendário competitivo brasileiro o jogo de semifinal de Champions League, de quartas de final de Champions League, um clássico de uma liga europeia importante, que é o nível mais parecido daquilo que a gente tem, por exemplo, de um Brasil e França, de um Brasil e Argentina, de um Brasil e Espanha, de um Brasil e Portugal. Ou seja, esses jogos, 2, 3 jogos, 2, 3, 4 jogos, que decidem uma Copa América, que decidem principalmente uma Copa do Mundo, a gente só encontra esse nível competitivo na Europa, infelizmente. Lá, os jogadores dessa posição vão encontrar com frequência jogos que demandam velocidade de leitura, boa tomada de decisão, conseguir ser preciso sob pressão, pensar o jogo de maneira macro. E são esses indicadores de desempenho que definem o camisa 5 e o camisa 8, né? Falei aqui muitos dos aspectos com bola, mas leve em consideração também os indicadores de desempenho para essa posição defensivos também. Quando olhamos para o nível competitivo médio do futebol brasileiro, e quando eu digo futebol brasileiro, eu estou falando dos campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também as competições continentais, e a Libertadores se enfraqueceu muito, né, sendo a principal competição do continente. Hoje em dia, os confrontos mais difíceis da principal competição do continente são os próprios confrontos locais, né? Ou seja, é mais difícil para o Flamengo enfrentar o Palmeiras, enfrentar o Cruzeiro, enfrentar, enfim, o Corinthians numa Libertadores, do que enfrentar, por exemplo, o Boca, do que enfrentar, por exemplo, o River, do que enfrentar, por exemplo, o Atlético Nacional da Colômbia, que é uma equipe muito tradicional em Libertadores. Ou seja, na média, aquilo que são os jogos médios do ponto de vista competitivo no futebol brasileiro, talvez a gente esteja no mesmo nível, até acima do que alguns países europeus. Eu não tenho dúvida, você pode discordar de mim, inclusive aqui eu abro um grande debate, que é mais difícil, por exemplo, enfrentar o Alavés que é mais difícil, por exemplo, enfrentar o Bragantino do que enfrentar o Alavés. Porém, essa conta não pode ser feita pela média, ela tem que ser feita pelo desvio padrão, ela tem que ser feita lá em cima. Ou seja, não é
tirando a média que eu oferto para esse atleta, o nível competitivo de desenvolvimento depois que ele já está no profissional. É nos jogos de elite. E aqui as competições europeias, elas se sobressaem às competições sul-americanas. O atleta brasileiro que joga no futebol europeu hoje, né? Óbvio que isso depende do clube, mas via de regra, o atleta que sair daqui para um clube que vai competir no topo lá, ele vai jogar de 20 a 25 jogos por ano de um nível competitivo que ele só encontra lá. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que o atleta ele vai para a Premier League. Na Premier League, basicamente qualquer clube ali da Premier League vai ter pelo menos de 12 a 14, vamos colocar 12 jogos de um nível competitivo muito difícil, que são jogos contra Chelsea, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, dentro e fora de casa. Você ainda pode adicionar aí nesse bolo Newcastle, Aston Villa, que são jogos dificílimos dentro e fora de casa, né? O Tottenham a depender do ano, o Brighton a depender do ano. Então esses jogos são jogos de primeira prateleira da Europa. Se por acaso o clube onde ele está disputar competições europeias, ele vai ter aí mais uns 8 jogos duríssimos dentro do calendário competitivo, com clubes de outros países, com os melhores clubes de outros países, que de fato trazem para ele ali um desafio, né? Então, se ele joga, por exemplo, sei lá, no Aston Villa, ele vai muito provavelmente enfrentar numa Champions League um clube grande na Itália, uma Juventus, enfrentar um Paris, vai enfrentar uma Ajax, ele vai enfrentar diferentes maneiras de jogar futebol de nível competitivo alto. E de quebra, ele ainda tem 3 ou 4 jogos de Copas nacionais, né, de Copas locais, Copa da Liga, Carabao, etc, Copa da Inglaterra, FA Cup, etc, etc. Eu nunca sei muito bem qual nome significa o quê, mas se vocês entenderam. Tá, Rafa, mas a Premier League é o suprassumo disso aí. Mas olha para outros países, então vamos olhar para a Espanha, por exemplo, você vai ter ali de 6 a 8 jogos muito difíceis, muito duros, nível de primeira prateleira no Campeonato Espanhol, mais os europeus, né, mais os jogos de competições europeias, seja Champions League, seja Liga Europa. Se ele vai para um país como a França ou como a Alemanha, que o nível competitivo é um pouquinho mais baixo, ele ainda assim vai ter ali 4, 6 jogos muito duros no campeonato alemão, no campeonato francês, né? Mônaco, Olympique de Marseille, imagina que ele vai para um Paris Saint-Germain, se ele vai para a Alemanha e ele vai, sei lá, pro Bayer Leverkusen, ele ainda tem Borussia, Bayern de Munique, ele ainda tem o Eintracht Frankfurt, clubes alemães que estão brigando ali no alto momentaneamente, fora os jogos de competições europeias, caso ele esteja. Ou seja, né, eu tô provando para você que ele é confrontado nesse creme de la creme dos jogos com um nível competitivo mais alto do que aquilo que ele enfrenta aqui. A diferença é que, alguns anos atrás, o 5 e o 8 que a gente produzia aqui, ele era exportado. Ele saía para a Europa para jogar lá e era defrontado, ele era confrontado com esse contexto. E eu não estou dizendo que isso é bom não, tá? O fato dele sair não é melhor do que ele ficar, não. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô só descrevendo as coisas como são, como eram, né? Eles saíam e desenvolviam esse ajuste fino lá fora, o que não acontece mais hoje. Com o fortalecimento econômico dos clubes brasileiros, né? Então a gente teve um crescimento da receita dos clubes brasileiros, mais venda de cotas televisivas, jogadores sendo vendidos de outras posições mais caros, que coloca mais dinheiro no clube, uma chegada grande de patrocínios, principalmente das bets, fez com que o Brasil vivesse quase que uma bolha do ponto de vista financeiro, né? Os clubes vivessem uma bolha do ponto de vista financeiro. E isso faz com que o clube que antes vendia por 7, 8 milhões de euros, 5, 4, não interessa o valor, agora não venda mais. Ele não precisa mais vender o jogador dessa posição por esse valor e o jogador fica caro demais para o futebol europeu. O europeu não vai querer vir aqui pagar 15, 18, 20 milhões para um jogador de uma posição em que ele pode buscar, por exemplo, no leste da Europa, pagando menos um jogador de qualidade muito parecida. Então os clubes brasileiros acabam por reter mais esse talento aqui no futebol brasileiro, que antes saía, agora ele fica, mas sem oferecer para ele o conjunto de 20, 25 jogos de primeiríssima prateleira que de fato o desenvolvem no profissional, fazem dar esse salto a mais no profissional. E quando eu digo que ele se desenvolve lá, não me entenda mal, não é que ele não desenvolve aqui, ele evolui aqui sim, mas esse creme de la creme que é ofertado lá, infelizmente só é ofertado lá. Eu gostaria muito que o futebol brasileiro fosse capaz de oferecer isso para o jogador que é formado aqui, mas não é. Isso são os fatos. Pelo menos hoje não é. Nossa incompetência não está em formar, nunca teve em formar. A gente continua formando muitos bons jogadores. Aí vem uma porrada de teoria como funciona a base no Brasil, dos altos, fortes, velozes, que o jogo de posição inibe a formação do futebol brasileiro, do jogador brasileiro, quando malemar existe jogo de posição aqui, inibe a criatividade, não são os exercícios de 2 toques,
a gente não forma mais dribladores, os jogadores estão engessados, sobre o porquê a gente não forma bem. E eu não nego isso não, tá? Eu não nego que isso existe, mas tem muito menos impacto do que aquilo que as pessoas acham que tem. E fatores estruturais, como por exemplo a urbanização, que transcendem o futebol, menos espaço para o jogo informal, para que a criança, né, o adolescente atinja ali aquelas tais 10 mil horas, que é o número mágico que o brasileiro antes atingia muito antes do que os seus concorrentes de outros países, ficam bem mais difíceis de acontecer com uma urbanização, com uma mudança do estilo de vida, com a digitalização de tudo, com a oferta de lazer que uma criança tem hoje. Isso tem muito mais impacto, por exemplo, do que jogo de posição na base ou não. Então o problema não está em formar, não está em entregar esse jogador profissional, está em conseguir fazer esse salto já dentro do profissional. Antes, o custo de oportunidade era baixo e fazia o europeu comprar o jogador brasileiro dessa posição. Esse jogador exposto ao mais alto nível atingia o seu teto lá. Foi assim com o Gilberto Silva, com o Emerson, com o Zé Roberto, com o Juninho Pernambucano, entre outros. Hoje, o mesmo perfil custa mais caro, os clubes brasileiros não precisam mais vender, nem os europeus querem comprar sob essas condições. E o jogador acaba permanecendo em um ambiente que é menos exigente. E por que isso não acontece com outras posições, Rafa? Vamos lá. O Brasil se consolidou como exportador de jogadores de outro perfil, de outras posições. E me parece que essa característica é mais escassa no mundo e o mercado está disposto a pagar o que os clubes brasileiros pedem por esses jogadores. É o caso de, se a gente voltar um pouquinho no tempo, de Vini, Rodrigo, Reinier, Antony, Neres. E se a gente olhar para os tempos atuais, Endrick, Estevão, Vitor Roque. O que é que isso quer dizer? O mercado avalia o custo de oportunidade para atacantes, principalmente para extremos, atacantes de meio também, mas principalmente para extremos, diferente do que avalia para outras posições. Então, levando em consideração que manter o jogador jogando aqui é uma boa notícia, faz bem para o nosso futebol, o nosso desafio é conseguir ofertar para o jogador que fica um desafio competitivo, um nível competitivo mais próximo do que aquilo que ele vai enfrentar em jogos agudos de Copa do Mundo. Ou seja, a gente precisa fazer com que os nossos jogos aqui estejam no nível mais próximo do que ele enfrentaria, por exemplo, numa quarta semi de uma Champions League, de um clássico grande de um país europeu. A gente precisa diminuir essa distância. Talvez igualar nunca seja possível, porque existe questão econômica, existem outros fatores que influenciam aí, mas diminuir esse gap competitivo é fundamental para a gente voltar a ter jogadores, ou pelo menos ter uma projeção de jogadores que consideramos satisfatórios para essa posição no futebol brasileiro. Mais uma vez, não que a gente não tenha hoje, tem, mas não tem aquela abundância. E eu não vejo como fazer isso sem desenvolver a liga, né? Principalmente porque a Liga está muito mais sob o nosso controle do que o continente, do que a América do Sul, do que desenvolver Libertadores. Então esse descompasso estrutural que se deu pelo crescimento do poder econômico dos clubes em detrimento ou não acompanhado pelo crescimento da Liga, impede o desenvolvimento completo desses jogadores, o último passo, a lapidação final, e isso impacta diretamente a seleção brasileira. Se você gostou desse vídeo, dá like, se inscreve no canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês. Esse conteúdo de opinião, falando para a câmera, quero fazer mais aqui, mas obviamente que vai depender se vocês vão acolher, vão abraçar, vão concordar ou não, beleza? Então se você gostou desse perfil de conteúdo aqui falando para a câmera, dá like aqui para eu entender que eu devo fazer mais, beleza? Tamo junto, abraço e até a próxima!